Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 6. Livro de Josué capítulo 6. Vamos ler o verso 20. Verso de número 20. Quem achou diz amém? Diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu, abaixou, e o povo subiu à cidade, cada um frente de si, e tomaram a cidade. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos hoje, depois de 11 meses. Ontem nós estávamos ali na ICPI Aguazinha e hoje nós estamos aqui com os irmãos. Bem, eu quero falar sobre essa tomada desta cidade, a de Jericó. Especialistas vão dizer que os muros de Jericó, eles eram largos a ponto de passar 2 carros e eram profundos. A cidade era uma verdadeira fortaleza. O texto, versículo 1, vai dizer que ela estava fechada e ninguém podia entrar e nem sair. Era uma cidade que ninguém imaginaria que poderia ser invadida. Era uma cidade fortificada. Quem construiu ela para jamais ser abalada, ser invadida. Só que Israel está marchando rumo a Canaã. E cada cidade que se coloca diante deles, eles invadiam e destruíam. Jericó era só mais um desafio. Era só mais uma cidade que estava diante do povo de Deus. Ainda que fosse uma cidade fortaleza, uma cidade fortificada. Só que o povo de Deus sabia que era só mais um desafio. Era só mais uma cidade que eles teriam que invadir, destruir e continuar a sua marcha. Um dia antes, Josué está perto da cidade, dos muros, e o anjo do Senhor aparece para Josué com uma espada desembainhada. E Josué faz a seguinte pergunta: você é a favor ou é contra? Você é amigo ou é inimigo? E o anjo responde: eu não sou nem a favor e nem contra. Eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Qual é a mensagem que tem? E o anjo diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. O anjo estava dizendo: se você obedecer, eu sou a favor. Se você não obedecer, eu sou contra. Mas se você entender que este lugar, Deus está aí, a gente vai junto. Na mesma hora, Josué tira a sandália dos pés. E ele volta para o arraial. Quando ele volta para o arraial, o texto do capítulo 6 segue. E a primeira coisa que eu quero falar aqui essa noite é: Deus prometeu a terra a Josué. O Senhor disse: tenho dado na tua mão Jericó. Deus não disse que iria dar. Deus disse: tenho dado. Não era algo para o futuro.
era algo que Deus já tinha feito. A terra já é de vocês. E não só a terra, o rei, os habitantes e os soldados. É uma promessa que eu estou fazendo e eu já cumpri. Agora falta vocês fazerem a sua parte, porque a terra já é de vocês. Agora, irmão, imagine a cabeça de Josué e dizer isso para o povo. Porque humanamente era impossível invadir Jericó. Não tinha como. Faltava recurso. Faltava arma com capacidade de derrubar o muro. Ou pelo menos a porta. Eles não tinham recurso e era humanamente impossível invadir a cidade. Aí eu pergunto para você aqui essa noite: a quem nós temos dado ouvido? De 10 pessoas, se uma disser assim, o louvor de hoje não foi bom, o louvor não estava inspirado hoje, o louvor hoje eu não gostei, e a igreja toda, que representa os 9, vai dizer assim, o louvor foi uma bênção, Deus falou comigo hoje através do louvor. Você acha que a gente vai dar ouvido a quem? Aquela única pessoa que disse que o louvor hoje não foi bom. Naturalmente, nós não damos ouvido a quem temos que dar. Normalmente, a gente tem a tendência de ouvir quem discorda, quem critica, quem persegue, quem não concorda. Não importa quem disse, a gente dá ouvido. Deus tinha dito ao povo, e principalmente a Josué, a terra é de vocês. Agora imagine Josué dizendo isso para o povo. Alguém se levanta lá atrás e diz assim, mas Josué, não tem como entrar nessa terra. O outro aqui se levanta e diz, a gente não tem arma. O outro aqui se levanta e diz, é coisa da tua cabeça, Josué. Deus não falou contigo. Josué, irmão, recebeu uma palavra de Deus. E a palavra foi, Ele já me deu a terra. Hoje, nós precisamos fechar o nosso ouvido para aquela uma pessoa que tenta nos fazer parar para ouvir o que o Senhor está dizendo. Tem alguma coisa, irmão, que o céu está dizendo, que o céu está bradando, mas a gente prefere ouvir o repórter da televisão, a gente prefere ouvir o vizinho que mora ao lado da nossa casa, a gente prefere ouvir a quem não tem nenhum compromisso conosco, que não se importa com a nossa casa, que não se importa com a nossa vida. Mas hoje, você precisa dar ouvido ao que o céu está dizendo sobre a sua vida, sobre o que a palavra de Deus diz sobre você. Ainda que o muro pareça muito alto, ainda que seja profundo o alicerce, não importa qual seja a dificuldade, qual seja a barreira que esteja entre você e o cumprimento da promessa que Deus disse. O que importa é o que Deus disse. O muro é só um detalhe. A dificuldade que você está enfrentando é só um detalhe. Porque já existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. E o muro é só um detalhe, irmão. É só um detalhe. Você pode olhar para o muro e se assustar. Você pode olhar para o muro e achar que não vai conseguir. Mas a pergunta é, você vai dar ouvido à impossibilidade ou vai dar ouvido ao que Deus disse? O povo deu ouvido ao que Deus disse. O povo deu ouvido àquilo que o Senhor tinha falado, que a terra era deles. Na versão, irmão, NVT, a nova tradução,
vai dizer assim: e a cidade de Jericó era fechada, não entrava e nem saía ninguém. Aí tem uma palavrinha: mas os habitantes estavam com medo dos israelitas. A minha versão não tem isso, mas a NVT tem. E os habitantes estavam com medo dos israelitas, porque os habitantes tinham ouvido falar o que o povo de Israel tinha feito às outras cidades. E o coração deles começaram a se amedrontar. Escuta isso em nome de Jesus. O inimigo sabe que no dia que a gente crê no que diz a palavra de Deus sobre nós, seremos uma arma poderosa na mão de Deus. Irmão, o inimigo sabia que Israel estava vindo. E eles ficaram com medo, porque eles ouviram o que Deus estava fazendo em favor do povo dele. Sabe por que muitas vezes a gente fica com medo de alguma coisa? A gente pensa em parar por causa de algum problema? É porque a gente não sabe o que a Bíblia diz sobre nós. Mas o diabo, nosso inimigo, ele sabe que no dia que você lê, você entender e você aceitar o que a Bíblia diz sobre você, você será um instrumento poderoso na mão de Deus. O povo de Deus estava marchando rumo a Canaã. Todas as cidades que estavam no meio do caminho, eles invadiam e venciam. Com Jericó não seria diferente. E os habitantes de Jericó sabiam disso. Irmão, às vezes, o inimigo, ele reconhece mais quem nós somos do que a gente mesmo. Pode observar que toda festividade, todo culto de ação de graça, a gente começa assim: esse ano foi um ano de luta. Esse ano foi um ano difícil. Ô irmão, é culto de ação de graça ou é culto de ação e desgraça? É para falar as coisas boas, não é para falar as coisas ruins. Eu sei que você chorou, eu sei que você orou, eu sei que você lutou, e você queria que fosse como? Fácil? A Bíblia vai dizer: no mundo tereis aflições. Vai ter muito muro na nossa frente. Vai ter muita barreira na nossa frente, diante de nós. Só que quando nós entendemos quem Deus nos chamou para ser, nenhum muro ficará diante de nós. Nenhuma barreira se colocará diante de nós e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a gente vai entender que qualquer barreira, qualquer muro, qualquer dificuldade é apenas um desafio que nos convida para buscar mais ao Senhor, para depender mais dEle. Porque se fosse tão fácil, a gente não dependia de Deus, irmão. Era só usar a cabeça, era só usar o dinheiro, era só usar a influência. Mas não é desse jeito. Deus permite que muros se coloquem diante de nós, para que a gente entenda que na nossa força, a gente não consegue derrubar os muros. A gente não consegue saltar os muros. Mas se a gente entender quem Deus nos chamou para ser, a gente não vai ter medo do inimigo, porque ele sabe quem nós somos. E só para adiantar para você aqui essa noite, irmão, nós somos filhos de Deus. Tem gente que vive como filho pródigo. Está na casa do pai, tem tudo, mas não desfruta. Acha que ir lá fora vai ser melhor. E tem outro que fica como irmão mais velho. Tem tudo, mas não desfruta do mesmo jeito. Mas dessa noite hoje, Ele quer se revelar para nós como um pai amoroso, para que a gente entenda que Ele é aquele que está conosco. Ele é aquele que nos faz as promessas, mas também Ele é aquele que nos conduz
até o cumprimento da promessa. Então entenda quem você é aqui essa noite. Você é filho de Deus. Nenhum pai, ele vê seu filho chorando. Nenhum pai, ele vê seu filho fracassado, porque perdeu, porque alguma coisa aconteceu e ele desanimou e fica quieto. Ele vai lá, se estiver no chão, ele se assenta no chão, levanta a nossa cabeça e diz: calma, foi só uma derrota, tem um campeonato inteiro ainda. Foi só uma derrota, mas tem uma batalha toda pela frente ainda, tem uma guerra. Não acabou não, calma, eu estou contigo. E se você chegou aqui essa noite dessa forma, que você possa ouvir o Espírito Santo levantar a tua cabeça nessa noite e dizer para você: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha mão. Sinta o Senhor nesta noite, aumentando a sua fé, aumentando a sua força, para que você entenda que não é o muro que vai te parar, mas é a força do Espírito que vai te fazer passar além desse muro, para que você experimente, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós, irmão, precisamos entender que nós não andamos por fé, por vista. A gente não anda por aquilo que a gente vê. Se hoje abrisse a oportunidade para você contar o que você tem vivido, o que você está enfrentando, talvez a gente sairia daqui hoje só de manhã, de tanta luta, de tantas coisas que a gente tem enfrentado. Só que a gente precisa entender uma coisa: não é por vista, é por fé. É por fé. E por fé, nós temos chegado até aqui. Depois de um ano bem difícil, outro ano bem difícil ainda mais, porque se multiplicou problema psicológico, ansiedade, desemprego, sequelas da Covid. Mas a gente está aqui. E se está aqui, a gente pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, irmão, está desanimado por quê? Está triste por quê? Está pensando em desistir por quê? Você precisa entender que o Deus que fez a promessa é o Deus que está conosco. Irmão, ele já calculou a dimensão do muro. Ele sabe qual é a profundidade do muro. Antes da gente falar alguma coisa, a gente tem que saber. Tem que ter uma estratégia. Tem que ter um projeto. Deus disse a Josué que a terra já era dele, a cidade, porque antes Deus já calculou a dimensão, a profundidade, e Deus disse assim: se eu soprar, esse muro cai. Se eu balançar, esse muro cai. Deus já sabia que o muro era possível ser derrubado. A gente só precisa tomar posse dessa palavra aqui nessa noite, porque o problema que você tem enfrentado, Deus já sabe como resolver. Escuta isso em nome de Jesus. O problema que você está enfrentando hoje, Deus já sabe como resolver. Olhando humanamente, irmão, olhando humanamente, é difícil. E se brincar é até impossível. Mas Deus, que já conhece o futuro, Ele já tem a planta, o projeto de como você resolver esse problema para fazer com que esse muro caia. E esse é o segundo ponto. A estratégia da tomada da cidade será dada pelo próprio Deus. Agora é que vem mais problema ainda. Porque Deus não vai dar uma catapulta. Deus não vai dar armamento pesado.
Deus vai dar um projeto, uma estratégia que foge da lógica humana. A estratégia é: pegue 7 sacerdotes, 7 chifres, que é a buzina, chifre de carneiro, 6 volta em redor da cidade, coloca os homens com arma na frente, os outros homens atrás, no meio a arca. No 7º dia, você vai dar 7 voltas com o povo. Aí eu pergunto para você, irmão, qual é o muro que a gente pode derrubar só dando volta ao redor dele? Nem o muro que a gente constrói na nossa casa, sem coluna, sem amarração, dando volta, não derruba, irmão. Mas escuta isso aqui nessa noite. É melhor estar dentro da vontade de Deus do que ter um bom plano. Você ouviu? Vou repetir para você entender. É melhor estar dentro da vontade de Deus do que ter um bom plano. Às vezes você tem um bom plano, mas não está na vontade de Deus. Às vezes você não tem um bom plano, mas está dentro da vontade de Deus. Aí eu pergunto para você, é melhor você ter um bom plano ou estar dentro da vontade de Deus? Jonas tinha um bom plano. Ir para o outro lado, sentido oposto do que Deus tinha mandado. Deu certo? Não. Porque um bom plano fora da vontade de Deus é um fracasso. Mas estar dentro da vontade de Deus é melhor do que ter um bom plano. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer e nem como fazer, mas só saber que Deus está conosco, irmão. Para a direita, para a esquerda, Deus vai para a esquerda. Para a direita, Deus vai para a esquerda. Como é que o povo de Deus se movia no deserto? A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. É melhor seguir a nuvem, a presença de Deus. É melhor ter a presença de Deus, irmão, do que ter um bom plano. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ela estava no meio do povo. Sacerdotes e soldados à frente. No meio a arca. Atrás o povo. Aqui é um segredo de guerra. Aqui é um segredo para vencer batalha. E Josué era um soldado valente, irmão. Mas isso aqui, ele aprendeu com Moisés. Moisés não era um soldado. Mas Moisés conhecia Deus. Tem coisa que eu e você sabe fazer. Mas às vezes é bom a gente ouvir ou observar quem conhece a Deus. Porque às vezes a gente sabe como fazer, mas tem gente que já ouviu de Deus o que fazer. Josué era guerreiro, estrategista de guerra, mas Moisés falava com Deus. E um dia Moisés orando, ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faz sair daqui. Por que, Moisés? Porque a presença de Deus conosco é a garantia da vitória. Às vezes a gente se contenta com um anjo, irmão. Às vezes a gente se contenta com uma bênção. Se contenta com qualquer outra coisa. Mas o segredo da batalha, da guerra, é a arca da aliança está em nossa casa. É a arca da aliança está entre nós. Ou você acha que o muro caiu porque o povo deu volta? Você acha que o muro caiu porque o povo gritou alto? Não. O muro caiu porque Deus estava no meio do seu povo. A gente fala até hoje, não, dá um grito, irmão. Dá outro grito. Vai acontecer nada. Você vai se alegrar,
vai ficar emotivo, vai sair daqui rouco, mas não vai acontecer nada. Agora, se Deus estiver no nosso meio, pode gritar, pode fazer silêncio, pode se alegrar, pode chorar, porque o que dá vitória ao povo de Deus é a presença de Deus no meio do povo. É por isso que é o povo de Deus, irmão. Não é o povo de Josué, é o povo de Deus. Porque Deus tem que estar no meio do seu povo. E como hoje é culto da família, a arca da aliança precisa estar dentro da nossa casa. A arca que representa a presença de Deus. Hoje não tem mais um quadrado coberto de ouro, com argola, com anjo. Não tem mais isso hoje em dia. Mas você pode convidar a presença de Deus. Senhor, eu entendi hoje que a vitória que eu preciso, o muro só vai cair se a presença estiver dentro. Então entra na minha casa. Vai cantar que nem o Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com a minha estrutura, mas muda, transforma, faz alguma coisa, porque eu preciso que esse muro caia. Josué entendeu, irmão, que o que ele precisava era a presença de Deus no meio do povo. Porque essa estratégia de Deus, irmão, de gritar e dar volta, não ia derrubar o muro. Não ia. Aí você pode perguntar a mim assim: então Deus estava brincando com o povo? Não. Então Deus estava ganhando tempo? Também não. Deus estava testando a fé do povo. Deus estava, como ele falou lá no deserto, Deuteronômio, e levou Deus para o deserto para provar o que estava no coração. Deus já conhece quem crê e quem não crê. Deus já sabe o que passa dentro do nosso coração. Amém, irmão? Amém. Mas ele nos leva para o deserto para que a gente reconheça, que a gente conheça o que é que está dentro do nosso coração. Porque todo mundo aqui com certeza acredita: ah, o muro vai cair, eu creio nisso. Eu tenho certeza. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tem um irmão da nossa igreja, ele não é daqui de Água Fria, mas é daqui do campo, que ele foi para uma vigília. Aqui que tinha em Peixinho, da rádio, um pregador do movimento, cheio do poder, disse assim: irmão, o mistério é quando voltar para casa, dar 7 voltas no seu bairro, e você vai ganhar o bairro para Jesus. 5 horas da manhã, ele está voltando para casa, andando de Peixinho para a casa dele, e ele dá uma volta no quarteirão. Quando ele dá a primeira volta, ele diz: rapaz, não vai acontecer nada não. Eu acho que não foi Deus não. É 5 da manhã, o que é que eu estou fazendo aqui agora? E foi para onde, irmão? Para casa. Porque não é tão fácil cumprir a estratégia que Deus dá para nós. Se essa vigília aí, o que o pregador falou, foi de Deus, eu não sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas eu quero trazer o exemplo que não é fácil a gente cumprir o que alguém diz para nós, até que seja Deus. Porque a primeira volta a gente vai animado. Aleluia, glória a Deus. O muro vai cair. Se brincar, eu começo até a falar em línguas aqui. Aleluia, glória a Deus, começa. Só que o povo, a Bíblia vai dizer que o povo deu uma volta, voltou para o arraial. O muro estava lá, irmão. Deu outra volta, voltou para o arraial. O muro estava lá em pé. Não saía nem aquelas fumacinha, pozinho, nem furava. O muro estava lá do jeito que foi construído. Terceira volta, nada. Aí você acha que você ia continuar dando? Porque se você dizer: Misael, vamos parar, Misael. Isso aí não vai dar certo, não. Oh, vamos parar, Tiago, vamos para casa. A gente não iria dar, irmão, porque a gente começaria a cansar, começaria a desanimar, começaria a se frustrar porque não está acontecendo nada. Traz para a nossa vida hoje? Vou trazer. Quantas vezes a gente tem uma palavra de Deus a nosso respeito
e a gente não consegue perseverar para que aquela palavra se cumpra em nossa vida. Porque a gente quer que aconteça agora, hoje. Só que Deus está provando o nosso coração. Deus está provando o que está dentro do nosso coração. E não é para Ele, é para que a gente entenda o que é que está dentro do nosso coração. Se era 6 voltas nos 6 dias, ok, não vai acontecer nada enquanto não cumprir aquilo que Deus disse. A estratégia de Deus para nós, irmão, é a melhor coisa que a gente pode ter. A palavra que Deus liberou sobre a nossa vida é o melhor plano estratégico que nós podemos ter. Então, irmão, quer ganhar a tua família para Jesus? Persevera naquilo que está escrito na palavra de Deus. Cumpre aquilo que está escrito. A terra já é sua. Deus já te deu a promessa. E eu preciso fazer o que agora? Só fazer o que está escrito. Só cumprir os mandamentos, só cumprir a palavra. E esperar, porque o muro vai cair. Porque Deus já disse que o muro ia cair. Agora, quem parar não vai entrar na terra prometida. Quem desanimar não vai ver o muro caindo. Quem parar não vai entrar em Canaã. Então, em nome de Jesus, continua crendo. E o nosso desafio hoje, irmão, é crer, mesmo que nada aconteça. É continuar firme, mesmo sem ouvir a voz de Deus, audivelmente. E a gente continuar crendo, porque a gente precisa entender que o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. E Deuteronômio 28 vai dizer: se eu obedecer os mandamentos, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. O que você precisa aqui essa noite, a receita é: cumpra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é na força do seu braço, não é na sua inteligência, não é a sua influência, mas é a presença de Deus que vai fazer esse muro cair em nome de Jesus. Quantas vezes a gente prega para alguém e ele não se converte? A gente ora, faz jejum e a pessoa não vem nem para a igreja. Quantas vezes a gente faz sacrifício, ora, jejuma e nada acontece? Qual é a nossa atitude? Parar, duvidar. Mas ainda que os muros estejam erguidos, intactos, continue crendo no poder de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer esse muro ir abaixo, em nome de Jesus. Não tem coração de pedra que Deus não possa quebrar. Não tem mente, como Deus disse a Ezequiel, mente com testa de diamante, dura, que não aceita a palavra, que Deus não possa penetrar e trazer o evangelho clara, luz para essa mente e esse coração se render ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 6 voltas e no 7º dia 7 voltas, totalizando 13 voltas. 13 voltas. Até a 12ª não aconteceu nada. Mas na 13ª, Josué disse: gritai. Gritai. E quem estava ali, irmão, já estava na chuva, cria, tinha certeza. Começaram a gritar, as buzinas tocando. E o muro começou a cair. Os muros tiveram que obedecer ao Deus do céu. Creia nessa noite, em nome de Jesus, que o que você estiver enfrentando, o que você estiver passando,
no tempo de Deus, terá que obedecer a Ele e vai ter que bater em retirada em nome do Senhor Jesus. A terceira coisa, tenha coragem para tomar posse da promessa. Você pode dizer, mas isso aí é mais fácil. É nada. É não. Porque já creu, deu as voltas, gritou, o muro caiu, o muro está caído. Só que lá dentro ainda tem os habitantes. Lá dentro ainda tem os soldados. E agora? Mas o Senhor disse, dê volta. E aonde você parar, entre, mate e tome posse da promessa. Irmão, o mais fácil não é tomar posse da promessa. É o mais difícil. Porque às vezes a gente fica tão maravilhado com a queda dos muros que a gente não tem iniciativa de entrar na cidade. A gente não tem coragem, a gente fica parado, maravilhado com o que Deus fez. Porque a gente acha que todas as coisas é Deus quem vai fazer. Mas a verdade é que nem tudo é Deus quem faz. Deus faz o sobrenatural. Deus faz o que eu e você não podemos fazer. Mas o que a gente pode fazer, precisamos fazer. Derrubar o muro é Deus quem faz. Entrar na terra e matar o povo de Jericó, somos nós que temos que fazer. Tem muita coisa que você veio buscar aqui essa noite, que Deus já te deu. E você só precisa entrar. É como diz aquele louvor antigo, vem com Josué lutar em Jericó. Tem coisa que o Senhor já fez na nossa vida. A gente só precisa entrar. Só precisa tomar posse. E a pergunta que eu tenho para você aqui hoje é: você está pronto para tomar aquilo que o Senhor já te deu? Pensa nisso em nome de Jesus. Você está pronto para tomar posse daquilo que o Senhor já te deu aqui essa noite? E eu encerro contando um testemunho. Eu contei lá em Águazinha ontem e vou contar para vocês aqui também. Como os irmãos sabem, eu me mudei em janeiro. O bairro Dois Unidos tem mais habitantes do que a cidade que eu moro. A cidade que eu moro tem 11 mil habitantes. É uma cidade católica e cheia de centros de umbanda. É uma cidade pacata que eu brinco que eu agora sou homem do campo. A minha vida é plantar batata e pescar. Comprei uma rede, sosseguei. Essa é a minha vida agora. Os irmãos que me acompanham no Face, veio direto lá pescando. Trouxe batata para casa da minha avó. Só que aí eu saí daqui. Uma vida agitada, uma vida ativa. Quando eu chego lá, sofro um choque cultural. Começo a ter ansiedade. Um pico de estresse bem elevado. E no mês de março, eu começo a ter uma crise que eu não consigo mais pregar. E nem subir ao púlpito. Eu não consigo mais falar em um microfone. E isso foi tão sério, porque eu não conseguia falar para a igreja ou para duas pessoas. Eu começava a falar, ficava alterado, o coração começava a bater mais forte, começava a vir uma agonia e eu tinha que parar e ir para casa.
começo a fazer alguma coisa, vamos caminhar. Vou caminhar, é estresse. Quando eu estou caminhando, no meio da 500 quilômetros só, paro no meio da pista e penso assim, minha água. Eu não trouxe a minha água. Eu vou morrer de sede. E eu paro no meio da rua e fico sentado, sem ar. Um irmão da igreja passa, ele diz assim, fulano, me leva para casa. O irmão me leva para casa de moto. E eu passo de março até o mês de julho, sem conseguir pregar, sem conseguir pegar no microfone. Eu vou para a psicóloga. Começo a conversar com a psicóloga. Nada que eu falava, a psicóloga entendia. E eu pensava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Fisioterapia. A psicóloga diz, você tem agora crise de pânico. Faço tomografia do pulmão, radiografia, tudo que você imaginar, não tem nada. O pulmão está bom, o coração está bom. Continuo sem conseguir pregar e sem falar no microfone. E aí eu penso assim, acabou. Agora eu não consigo mais pregar. Eu não vou conseguir mais pregar. E aí começa a vir pensamentos depressivos. E eu penso assim, acabou meu ministério, acabou minha vida. Eu não vou mais conseguir pregar. Olha o muro se levantando. Cada vez mais alto. Eu vou para a igreja, fico sentadinho, irmão. Cabeça baixa. E louvado seja Deus que a cadeira é embaixo. Porque se fosse em cima eu estava encrencado. Porque eu ficava embaixo. Nem chorar eu podia. Porque eu não queria expressar sentimento. Porque eu achava que ia aumentar a minha ansiedade. Que eu ia ter um ataque, um AVC. Então eu ficava ali parado, estatalado, sem conseguir nem cultuar. E aí eu penso assim, agora acabou. E aí, não vou mais para a psicóloga. Começo, a fisioterapeuta passa para mim floral, calmante. E cada vez que eu tomava, piorava. Me deixava mais sensível. Eu disse, não vou tomar mais nada disso não. Arruma outro psicólogo lá de Manaus, que eu nem sabia quem era. Começa a me ajudar, começa a conversar comigo. E a conversa era, você precisa enfrentar. Você não tem crise de pânico, você precisa enfrentar. E na minha cabeça, eu sabia assim, isso é a mudança. Só que eu não tinha força para enfrentar. E aí, aparece um convite para me pregar, no campo de Arapiraca, Congresso dos Jovens. Não, em Igaci primeiro, campo de Palmeira dos Índios. Eu digo, eu vou. Preguei sentado e quase morrendo sem conseguir respirar. Preguei 20 minutos. Aparece outro convite, eu vou. Eu começo a ter umas ideias. Vou pregar junto com Celiane. Ninguém vai perceber o que está acontecendo. Quando eu cansar, eu passo para ela. Comecei a enfrentar. Aparecia outro convite, festa, eu ia pregar. E aí eu comecei a perceber que estava melhorando. O muro estava começando a balançar. O muro estava começando a estremecer. E eu disse assim, eu acho que eu não vou mais conseguir pregar. E no fundo eu ouvi aquela voz, vai sim. Não vai acabar desse jeito. Não vai parar desse jeito. E aí eu comecei a voltar novamente a pregar. Chazinho de camomila do lado, chá de camomila e falando. Falando mais calmo. E comecei a vencer. Fui para a convenção agora e eu tinha que defender uma tese lá na frente. E eu disse, eu não vou conseguir, eu não vou. Eu não vou falar isso, eu não vou lá na frente. E aí eu vou, tenho um momento com o pastor Ademir, da nossa igreja lá em Santo André. Ele é psicólogo. Não me pergunte como, Deus colocou a gente no mesmo carro e a gente foi para uma outra cidade, 2 horas de viagem. E a gente conversando. E eu comecei a contar minha história para ele. E ele falou assim, mas Diego, como é que tu venceu? E eu falei para ele assim, enfrentando. Ele falou, como assim? Eu disse, eu fui para o psicólogo, não entendeu nada.
Eu fui fisioterapeuta, me ajudou muito a fortalecer o pulmão. Só que aí eu comecei a aceitar convite para pregar. Comecei a sair do campo. Aí ele botou o olho assim, como assim? Como assim você começou a pregar? Eu disse, alguém me convidava e eu ia. E você pregava como? Eu dizia, do jeito que eu sei pregar. E como é que você conseguiu? Eu disse, eu fiz uma oração. Ele disse, você é louco. Eu falei, sou louco, mas eu acho que Deus é mais ainda. Porque a minha oração foi, Senhor, enquanto fôlego eu tiver, eu falarei do teu amor. E Deus não é louco, irmão, porque a loucura de Deus é mais sábia que nós. Na verdade, Deus sabe como trabalhar e a gente é que não entende nada. É por isso que Deus coloca muros diante de nós, para que a gente comece a se aproximar dele e a entender que a estratégia é dele. Até o psicólogo experiente, que é o pastor Ademir, me chamou de louco da forma que eu consegui vencer esse problema. E eu conto para você, eu ainda estou vencendo, porque hoje em dia eu tremo, eu fico nervoso, eu não consigo mais me soltar como antes, mas eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Só eu estar aqui hoje já é uma vitória. Então a estratégia de Deus é boa, irmão. O que eu estou pregando para você aqui hoje é o que eu tenho crido. É melhor estar no centro da vontade de Deus do que ter um bom plano. É melhor fazer o que Deus está mandando do que ter um bom plano, irmãos. Porque não importa qual seja o muro vai cair. Porque Deus já determinou que o muro vai cair. A gente só não sabe quando e como. Mas o que Ele disse, vamos fazer. Porque eu estou aqui hoje, porque eu acreditei que o muro ia cair. E é por isso que eu estou aqui hoje. O coração bate mais forte, a cabeça começa a ter muito pensamento. Agora, hoje, eu tenho incerteza para pregar. Medo de pregar. Mas se você perguntar se eu parei, olha eu aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmão? Vamos orar? Nem sempre você vai ter fé, irmão. Nem sempre você vai ter confiança. Agora, se você perguntar por que eu venho, é porque eu creio em quem me chamou. Eu creio em quem fez a promessa. Então eu queria orar com você 4 minutos. Nunca mais eu preguei com relógio, irmão. Tem relógio ali agora. Para mim é novo, né? Não estava mais acostumado. Mas é coisa boa. A gente vai orar agora. E eu não sei se você tem tanta fé como o povo de Israel, de dar 13 voltas. Ou se você, igual a mim, duvida, tem medo, e vem com uma carta na manga, porque se o fôlego parar, ou se não conseguir falar, eu chamo Celiane e ela faz o negócio. Eu tenho uma carta na manga, é segredo, mas contei para vocês aqui agora. Então não importa se a tua fé está lá em cima, ou se está lá embaixo. Hoje é culto da família. Não sei se o que você veio pedir hoje é para a sua família. Se é uma enfermidade, se é medo, se é coragem. Eu não sei o que é que você precisa essa noite, mas eu sei que eu vim lá de Quebrangulo, 6 horas de viagem, para te dizer uma coisa aqui essa noite. É melhor estar no centro da vontade de Deus do que ter um bom plano. Eu não sou mais aquele que eu era ano passado pregando, mas eu continuo pregando. Continuo falando do amor de Deus. E enquanto fôlego eu tiver, eu farei isso. E eu queria que você orasse agora e falasse para Deus: Senhor, é essa área aqui, é essa pessoa aqui que eu preciso que o Senhor alcance. É esse muro aqui. E como foi falado, o Senhor sabe a profundidade. O Senhor sabe a dimensão. E se o Senhor falou, o Senhor tem o que eu preciso para que esse muro caia. Então agora, Senhor, eu quero te pedir, me dá fé, me dá coragem, para que eu veja esse muro cair em nome de Jesus.
Senhor, nós louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, Pai, por estarmos na Tua casa. Nós te bendizemos, ó Deus, porque em meio à nossa pouca força, nós podemos ver o Teu nome sendo glorificado. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor conhece o nosso futuro e já sabia, ó Deus, o que nós precisávamos. Nós te louvamos, Senhor, porque em todos os momentos nós podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, Senhor, porque quando nós achamos que nós não vamos conseguir, o Senhor diz que segura a nossa mão, está do nosso lado e nós não precisamos temer. Louvado seja o Teu nome. Nós te louvamos, Senhor, por Teu cuidado, Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós não desistimos, ó Deus, porque em meio a tantas tempestades e dificuldades, nós temos visto a Tua mão, ó Deus, acalmando, providenciando aquilo que é preciso. Deus, em nome de Jesus, nós agora queremos deixar os nossos bons planos de lado e nós queremos chamar a Tua presença. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos faça perceber que não é na força do nosso braço, mas é pelo Teu nome, Deus poderoso. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a perceber que o que nós precisamos para continuar, que o que nós precisamos fazer, ó Deus, é chamar a Tua presença. A Tua presença, ó Deus, para o nosso lar. A Tua presença, ó Deus, para a nossa vida. A Tua presença, ó Deus, para inundar o nosso coração, para renovar a nossa mente. Deus, renova, Senhor, a nossa mente. Renova, Senhor, a nossa mente para que nós possamos entender que o Senhor tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E que não existe, Deus, muro que o Senhor não possa derrubar. Não existe, ó Deus, nada que seja impossível para o Senhor. Por acaso existiria algo impossível para o Senhor? Não, Deus, não existe. E que essa seja, ó Deus, a certeza do nosso coração. O que parece impossível aos nossos olhos é possível para o Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos clamar ao Senhor, ó Deus, pela Tua presença. A Tua presença, ó Deus, para nos dar vida. A Tua presença, ó Deus, para nos trazer o fôlego de volta. A Tua presença, ó Deus, para refrigerar a nossa alma. A Tua presença, ó Deus, para nos fazer agir com sabedoria. A Tua presença, ó Deus, para nos fazer discernir aquilo que nós temos que enfrentar e aquilo que nós temos que recuar. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós buscamos em Ti, Senhor, o que nós precisamos nessa noite. Deus, o Senhor conhece o que está por trás do muro. Então, Senhor, nos ajuda a tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Deus, porque quando o Senhor nos promete, o Senhor já tem todo o plano perfeito feito. Quando o Senhor nos promete, ó Deus, é porque o Senhor sabe que com o Senhor nós podemos enfrentar seja qual for o exército. É porque o Senhor sabe, ó Deus, que o Teu nome será glorificado enquanto nós andarmos na Tua presença e fizermos a Tua vontade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a esperar o tempo certo. Seja quantas voltas forem precisas, mas que tudo seja, ó Deus, no centro da Tua vontade. Que tudo seja, ó Deus, no centro da Tua vontade. Tira de nós, ó Deus, todo medo. Tira de nós, ó Deus, toda incerteza, toda insegurança. E nos faça lembrar, Espírito Santo de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós louvamos o Teu nome, Espírito Santo de Deus. Nós louvamos porque quando nós não temos mais forças nem para orar, Você intercede por nós. E até, ó Deus, os nossos gemidos, as nossas lágrimas, o Senhor interpreta, o Senhor sabe do que nós precisamos. Então, Deus, aqueles que chegaram aqui nessa noite com a força pequena, com pouca força, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estar os fortalecendo. Que o Senhor possa ir na casa de cada um, Senhor, providenciando aquilo que eles precisam. Deus, hoje, Senhor, nós tomamos mais, ó Deus, uma dose de fé. E nós, ó Deus, cremos que ao chegar no nosso lar, o Senhor vai nos ajudar a tomar posse da vitória. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em o nome de Jesus, nome sobre todo nome, do Deus poderoso.
poderoso que fez e fará muito mais, em nome de Jesus. Amém.